parou de respirar, né? E aí o que acontece? Ela começa a acordar à noite toda hora, né? Só que ela não se dá conta. E ela fica acordando. Até para se manter vivo, né? Para se manter vivo. Aí ela tem que voltar, virar um pouquinho e voltar a dormir. Mas é imediato. A pessoa vira de lado e volta a dormir. Mas ela pode não voltar, sim? Ela pode morrer? Pode. Existem relatos da pessoa até infartar por causa disso, né? Ter derrames à noite por causa disso. Então é um problema, assim, de saúde pública, né? E aí o que acontece? Então o que a pessoa tem que fazer, assim? Se você, o seu companheiro tem esse tipo de sono que acorda toda hora, roncar é um problema? Nem sempre. Existem roncos que são primários que não representam distúrbio de sono, né? Isso não necessariamente é um problema de sono. Agora, se tiver essas apneias, né? E se a pessoa ficar durante o dia muito sonolenta, muito cansada, aí se torna um problema de saúde, ela precisa procurar atendimento, né? Dr. Lucas, nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos já com a entrevista com o Dr. Lucas Vilas Boas, médico neurologista e professor do curso de medicina da UFV. Voltamos daqui a pouco falando sobre o sono. É um instante só. O Viva Saúde está de volta e hoje estamos conversando sobre sono e qualidade de vida. Nosso entrevistado é o médico neurologista e professor do curso de medicina da UFV, Lucas Vilas Boas. Doutor Lucas, você estava dizendo que no primeiro bloco sobre a apneia do sono, que é quando a pessoa ronca, tem essa dificuldade de respirar, que isso é perigoso. O que isso gera na pessoa no dia seguinte e quais os outros distúrbios de sono que geram uma má qualidade de vida? A apneia do sono, portanto, a pessoa para de respirar e aí ela fica acordando à noite sem saber. E a consequência óbvia é que no dia seguinte é aquela pessoa que dorme em qualquer lugar que ela esteja, ela dorme num sinal de trânsito, ela deita, ela senta no sofá, ela dorme, né? Então é a pessoa que tem um sono exagerado durante o dia, né? Tem que procurar um médico, isso é uma doença grave. Né? Isso é grave, aumenta o risco, né? Descontrola, por exemplo, a pressão da pessoa, a pressão arterial, né? Aumenta o risco da pessoa ter um infarto, um derrame, né? Só a gente mais velha tem apneia? Não, criança também tem. Crianças que roncam muito, que ficam respirando muito pela boca, né? A gente sempre tem que avaliar. Homens e mulheres da mesma forma? Homens e mulheres da mesma Fumantes? Forma. Fumantes, se eu não me engano, não aumenta o risco, assim, né? Mas o que aumenta o risco é a obesidade, né? A pessoa que é mais baixinha e mais gordinha, né? Principalmente mais idosa, que tem um pescoço muito largo, né? Que tem uma maior probabilidade. E tem tratamento? Tem tratamento e funciona muito bem, né? A gente tem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, um companheiro que reclama de um sono muito agitado, de um ronco muito alto, deve incentivar a ir ao médico, porque essas coisas têm tratamento, não é assim, aí eu ronco e pronto. Sim, os distúrbios de sono, lógico, muitos de nós, né, temos problemas para dormir, mas isso não interfere no nosso dia a dia, né, de forma que precisa de uma ajuda, né, a partir do momento que aquilo está atrapalhando o indivíduo, está interferindo no seu trabalho, na sua vida, né, ele está com excesso de sono durante o dia, ou ele não consegue dormir por algum motivo, e isso está atrapalhando o rendimento e tudo, aí deve procurar atendimento, né? Além da apneia, tem alguma outra doença mais comum, assim, que seja mais grave durante o sono? Sim, a apneia, né, ela é uma causa, como a gente falou, de excesso de sono durante o dia, né? Existe também uma doença chamada narcolepsia, né? Essa doença, só para se ter uma ideia, ela afeta em torno aí de 1 em cada 2.000 pessoas, quer dizer, deve ter umas 50 pessoas aí mais ou menos em Viçosa rodando com isso, né? Isso afeta mais os jovens, né? É o indivíduo que está aqui conversando e que de repente, né, ele tem um distúrbio numa região do cérebro chamada hipotálamo, né? E aí ele, de repente, dorme assim e ele dorme sonhando, é aquele indivíduo que está na sala de aula e que dorme, né, e sonha, assim, né, coisa instantânea, né, sendo que para a gente sonhar fisiologicamente, a gente leva em torno de 90 minutos, né, numa pessoa normal, e essa pessoa, ela tem um problema do sono, né, que precisa ser tratado, que Mas chama isso narcolepsia. Significa que a pessoa não dormiu bem à noite ou é a doença mesmo? É a doença, isso é a doença, ela tem uma falta de uma substância, né, lá no hipotálamo, em que ela cai no sono
sem estar, né, nas devidas condições, né, para a pessoa poder dormir. Então esse indivíduo muitas vezes é jovem, na imensa maioria das vezes, né, que é rotulado como preguiçoso na escola, que é tido como, principalmente, né. Então existem vários outros distúrbios, né, e além do excesso de sono durante o dia, né, a gente precisa falar um pouco também, talvez, daquelas pessoas que não dormem, né, que é o contrário, né, ou seja, ela não consegue dormir. Existe, assim, uma infinidade de causas, né, para a pessoa não dormir. Por exemplo, a pessoa pode ter um problema clínico, né, ela pode ter, suponhamos, um problema cardíaco e ela tem falta de ar à noite e ela não dorme por causa disso, né, isso é óbvio, né, o tratamento dela, obviamente, é, né, melhorar a parte cardíaca dela, que ela vai dormir melhor, né? A pessoa que acorda para urinar várias vezes, que tem um problema na próstata, né? Lógico, você tem que melhorar a próstata para a pessoa poder dormir. A pessoa que tem um câncer e está sentindo dor, né? Lógico que ela não vai dormir por causa da dor. Então, tem que individualizar, cada caso é um caso, né? Porque o sono saudável é o quê? O que é bom? Dormir 8 horas por noite? Isso que é interessante? Na verdade, isso é muito variável, né? Não há uma regra geral. O importante é que a pessoa durma uma quantidade que a satisfaça, né? Então isso é individual, né? Tem pessoas que dormem 5 horas e estão absolutamente bem e conseguem acordar de manhã, enfrentar o seu dia, né? Não ficam dormindo, né? Não tem problema nenhum com isso. Isso é fisiológico para aquela pessoa, né? Agora tem pessoas, né? Por exemplo, os adolescentes, eles têm fisiologicamente, normalmente, né? Eles têm uma tendência a dormir mais. O adolescente, ele é, né? Os professores, todo mundo culpa o adolescente, que ele também é preguiçoso, mas não é bem assim. O adolescente, ele tem uma necessidade normal de dormir mais, né? Assim, ou seja, não é o caso de brigar tanto com os filhos, porque dorme lógico, né, que às vezes há um exagero, mas né, eles dormem, por exemplo, 11 horas da noite, e muitas vezes, para ele ficar realmente descansado, ele precisaria ir até 10 horas da manhã, né? Assim, isso é normal nessa fase da vida, né? Quem não dorme bem, tem que tipo de problema no dia seguinte, além, óbvio, do cansaço? Sim, além do cansaço, esse indivíduo, né, ele perde a atenção, ele diminui, obviamente, todo mundo sabe disso, seu rendimento, né, no trabalho, na escola, corre um risco enorme, né, de ter uma sonolência, um sono superficial no volante, né, uma grande causa, talvez a maior causa de acidente envolvendo carro, né, assim, acidente automobilístico, e né, atrapalha, por exemplo, como a gente comentou, o sono é fundamental para a pessoa que está estudando, que está aprendendo, né? Se ele não dorme direitinho, ele não vai processar as informações à noite. À noite, como eu falei, o nosso cérebro não está parado, ele está trabalhando, armazenando as informações, né, fazendo conexões de um lado com o outro, para poder guardar as informações, né? Você disse que tem uma série de causas, mas quais as causas mais comuns de uma insônia? Eu comentei algumas que são doenças clínicas, né, de qualquer, né, pulmonar, cardíaca, qualquer doença do organismo que esteja interferindo, né, na vida da pessoa. É fundamental que as pessoas saibam dos distúrbios psiquiátricos, né? Assim, a pessoa que está deprimida ou que está ansiosa demais, né? Assim, todos nós quando estamos ansiosos, né? Ah, você tem uma prova no dia seguinte, é normal, né? Naquela noite anterior você rola para lá, rola para cá, não fica pensando demais, né? A pessoa que fica muito ansiosa pensando nos problemas, né? Isso é muito comum. E assim, mas isso não pode acontecer sempre, né? Não. Porque senão é um distúrbio de ansiedade. É fisiológico nesses momentos. Agora, aquela pessoa que está, né, 1 ano sem conseguir dormir, que, né, se preocupa excessivamente, às vezes com uma coisinha que não tem menor significado na vida dela, e a ansiedade deixa de ser uma coisa boa, né? Porque a ansiedade é bom, né? A gente tem que ter ansiedade para viver. Gera um movimento. Senão a gente não ia fazer nada, né? E aí, essa pessoa, a partir do momento que essa ansiedade está atrapalhando a vida dela, ela precisa ser vista, né? E o sono pode ser um diagnóstico, assim, um sinal de que alguma coisa está errada na saúde e a pessoa nem perceber? Sim, né? O sono, para você ter uma ideia, por exemplo, qualquer pessoa que sinta uma dor à noite, né? Que ela está dormindo e de repente ela acorda com uma dor no né, de cabeça ou no corpo, isso é um sinal de alarme, né? Assim, o sono é a hora que a pessoa tem que estar relaxada dormindo. Se ela acorda tendo dor, isso pode ser uma coisa séria, dormência, né? Tudo isso tem que ser visto, né? Então, são vários problemas aí em relação ao sono, né? Você estava falando sobre essas doenças psiquiátricas. Quem tem depressão tem tendência a dormir mal?
A depressão, a ansiedade, a gente tem que definir os padrões da insônia, né? Quem é ansioso, em geral, ele tem uma insônia que a gente chama mais de inicial, ou seja, é a pessoa que deita e demora a pegar no sono. Mas uma vez que ele durma, né? Ele consegue ir geralmente a noite toda. O difícil é pegar no sono, né? Ele rola para lá, rola para cá, fica com a cabeça trabalhando. Agora, a depressão já é um pouquinho diferente. A pessoa deprimida, ela deita e ela, em geral, dorme, consegue pegar no sono. Só que é um sono que ela fica acordando toda hora, é um sono superficial, né? E quando chega, por exemplo, 4 horas da manhã, a pessoa acorda e ela não dorme mais. Isso é típico de depressão, né? Assim, é altamente sugestivo, né? Então, tem doenças clínicas que causam insônia, tem doenças psiquiátricas, né, que causam insônia, e tem as doenças neurológicas. Tem muita gente que tem insônia, mas não tem assim uma causa, né? Existem várias doenças para isso, são as insônias que a gente chama de primárias, ou seja, é o menino que desde a infância o menino não consegue dormir em hipótese alguma, né? O indivíduo que deita, fica lá e não consegue pegar no sono, isso em geral é primário, né? E desde que isso esteja trazendo, como eu falei, prejuízo para a vida dele, precisa estar vendo, né? Ter sonhos ruins, pesadelos é normal, assim, é patológico, tem que procurar um médico, é momento de vida, quem tem pesadelo muito tempo, como é que é isso?